Oi, tudo bom? A gente está aqui hoje no Chave 15 com a Viviane Faveri. A Viviane Faveri é uma ciclista profissional, ela tá dentro do mountain bike e ela foi a nossa campeã brasileira de maratona, né, em 2015, Vivi? Exatamente. A Vivi, ela também integra uma equipe de mountain bike europeia, é isso? E ela tá, bem focada nisso do mountain bike e do mountain bike feminino aqui no Brasil. Então a gente vai começar fazendo algumas perguntas e a gente vai ver o que a experiência dela traz, tanto de conscientização pra gente dentro do esporte mesmo e pra chamar mais mulheres pra participar desse mundo maravilhoso que aparentemente existe no mountain bike. Sim. Tudo bom, Vivi? Tudo bem, obrigada por me receber aqui no Chave 15. Sim, tô muito feliz de estar aqui. Assim, pra começar, a gente queria dar uma orientação geral pra quem vai assistir. O que é o mountain bike? Quais são os equipamentos específicos que você precisa pra iniciar a prática? Só uma bicicleta. Assim, para iniciar, a verdade verdadeira é que você não precisa de nada além do que uma bicicleta, uma que você tem há muito tempo, ou emprestada de um amigo, ou até uma do seu irmão mais velho, não é do seu tamanho, não é confortável para você. Mas a única coisa que você precisa é conseguir uma bicicleta e poder sair, pedalar e curtir o benefício da bike, né? Que é você sentir o vento na cara, é você deslocar um pouco mais rápido, é você ter um manuseio, essa é a experiência, né, do esporte. Claro que aí você fala, pô, eu quero andar mais do que uma vez. Eu quero andar várias vezes por semana, eu quero, pelo menos uma vez por semana eu quero andar. Aí já é importante você começar a pensar no equipamento, cuidar dele, né? O pneu tá cheio de ar, a altura do selim tá correta, o freio tá funcionando, é fundamental o freio tá funcionando, né? E aí você cuida dessas coisas. Aí você fala, pô, tô curtindo muito isso, quero fazer isso com frequência. Aí já é o caso de você procurar uma bicicleta do seu tamanho, se a bicicleta que você tiver em mãos não for do seu tamanho, ir nas lojas pesquisar, em algumas bicicletarias, nunca em uma só, porque bicicletaria é como loja de roupa, tem uma loja que é mais especializada em um tipo de calça jeans, a outra tem mais calças de moletom, a outra tem calças sociais. E as bicicletarias às vezes compõem um mix especializado no que ela escolheu. E então assim, você vai em bicicletarias diferentes e encontra uma bicicleta que tem mais a ver com o que você está procurando. Eu já sei as bicicletarias que eu gosto de ir, as que eu recomendo e tal, tenho parceria com uma bicicletaria em São Paulo, claro que eu vou recomendar sempre ela, a Pedal Power, mas o legal é você entender que não é só uma bicicleta que serve pra você, não é só uma bicicleta que existe à disposição. Então, se você gosta de passear no parque, tem uma bike que ela vai te atender melhor. Se você gosta de andar na cidade, se deslocar, tem outra bicicleta que funciona melhor. Se você gosta dos dois, tem uma híbrida, né? Se você fala, putz, eu quero a bicicleta, mas eu não quero ter o esforço de pegar lá, porque São Paulo, por exemplo, sobe e desce, tem muito morro. Então tem a bicicleta elétrica, que é super legal também. Ah, Vivi, mas eu quero ir pro mountain bike, fazer trilha, eu ando no meu sítio, ou lá na praia tem umas trilhas que eu quero ir. Aí já é o caso de pensar numa mountain bike. Se você gosta mais de andar na estrada, curtir o pelotão da ciclovia, tem a speed, né, as bikes de estrada, enfim. Existem vários tipos de bicicleta para vários tipos de prática do esporte. Eu acho que esse é o principal. Aí, acho que eu não posso deixar de mencionar a importância do capacete. No Brasil, não tem obrigatoriedade de pedalar de capacete, mas o capacete ele é muito importante, porque é muito fácil você cair da bike e bater a cabeça com força. Ainda mais no mountain bike, né? Que é super técnico, super específico. No mountain bike, sem dúvida. Mas você sabe que eu tava tendo uma conversa com a minha amiga, com a Nath, que pedala comigo na Rose. Ela é suíça, a gente tava conversando sobre isso. A gente acha o ciclismo mais perigoso do que o mountain bike. Ciclismo de estrada é super perigoso. Ele é um dos 4 esportes mais perigosos, do mundo, assim, perdendo pra pouquíssimas coisas. Mas assim, eu nunca caí na estrada, graças a Deus, espero continuar assim. Mas no mountain bike eu já caí de cabeça, já perdi consciência, enfim, já caí de cara e o capacete já salvou minha vida. Mas às vezes as pessoas falam assim, vou andar na ciclovia da Marginal, vou passear. Não, o capacete não vai fazer diferença. Mas assim, eu já sei de histórias de pessoas que morreram na ciclovia da Marginal Pinheiros. Que é muita coisa externa pra lidar, né? O ciclista ele lida com uma externalidade que não é só o próprio cuidado não dele. É assim, é um bichinho que passa. O mountain bike tem muito isso. Você nunca sabe o que vai vir depois da curva. Na Brasil Ride, por exemplo, que é essa a prova que eu já fiz 3 vezes. A Brasil Ride tem quantos
dias de duração? São 7 dias. São 7 dias e a quilometragem diária é mais ou menos o quê? Varia, cada dia tem um percurso diferente. Então assim, no primeiro dia é um prólogo que tem 21 quilômetros, mas aí no segundo dia a etapa rainha tem 150. No terceiro dia é um formato de XCO, que é um circuito curto, que você dá várias voltas que dá 30 quilômetros, mas aí depois no outro dia já vai para 100 e poucos de novo. Então assim, é uma prova que dá uma quebrada, mas no total dá geralmente mais de 600 quilômetros. A somatória de tempo que eu pedalei deu mais de 35 horas em 7 dias. Dizem que a altimetria também é bem puxada, né? A altimetria é a diferença de altura, de elevação que você vai ter durante o percurso mesmo. O quanto soma de subida. Então, sobe muito, é uma prova que tem muita subida, mas assim, é muito duro, assim, é muito calor. Se chove, faz uma lama. Se não chove, é um ar seco, é um negócio que assim te sufoca e você tá num lugar inóspito, você tá longe de muita civilização. A prova dá um apoio, tem apoio, todas as etapas pode encher de água, tem alimentação, tudo. Não tem como não ter, assim, então é uma coisa realmente de sobrevivência. E acho que o que atrai atletas do mundo inteiro para essa prova é justamente a dificuldade, assim, essa questão de superação pessoal, né, de ser um negócio que agrega para sua vida como um todo, não é só uma prova que você vai lá para competir. Mas me diz uma coisa, pelo que eu sei, você é de São Paulo mesmo, Sou né? de São Paulo. Você é de São Paulo, você tem uma carreira profissional de uma outra área também. E como você foi? Qual é a sua trajetória no mountain bike? Como uma mulher sai de São Paulo, um lugar que não tem muito lugar de treino de mountain bike, vai pro mountain bike e de repente é a campeã brasileira em 3 anos de mountain bike aqui do Brasil. Como é que se deu isso? É muito louco isso, porque a gente fez uma pesquisa depois que eu ganhei o brasileiro e viu que é muito raro um atleta de mountain bike ou ciclista profissional ser campeão nacional morando numa metrópole. Assim, isso é quase uma conta que não fecha, né? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro a minha possibilidade de sair de São Paulo todo fim de semana para treinar fora de São Paulo. Se não todo fim de semana, quase todos, né? Teve muitos que eu não saí, teve muitos que eu tive que ficar por aqui e adaptar meu treino, mas a possibilidade de eu sair e ir para regiões próximas. Então, se a gente fala de São Paulo, tem Itu, São Roque, Campinas, Joaquim Egídio, tem o Parque Semucan, que para mim foi super importante poder treinar lá. E no caso, que hoje é o lugar que eu adotei como minha casa, Serra da Mantiqueira, região da Serra da Mantiqueira, mais especificamente Campos do Jordão, que é um paraíso, é um lugar que tem world class trails, né, como falou a minha amiga suíça. São trilhas que se te preparam para o que tem no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você vai, você não se sente intimidado, porque o que tem em Campos Olha, que ótimo. É muito bom. Entendi. É difícil, é técnico, tem muita subida, tem subida de todos os gostos, inclinada, não inclinada, curta. Houve um caminho para tudo isso? Você foi correndo atrás, você teve ajuda de outras pessoas, como que foi se elucidando tudo isso na sua carreira? Então, eu acho que assim, é muito importante também mencionar que o mountain bike ele não é só feito na terra. Ele também é feito na bike de estrada. Eu faço muito ciclismo de estrada e é possível você fazer treinos curtos de alta intensidade. Então, hoje eu tenho um rolo e eu treino muito dentro de casa também. Então, quando eu estou em São Paulo, eu faço os treinos muito dentro de casa ou vou para a USP para ciclovia também. E aí é fundamental ter o treinador, a treinadora, o grupo de amigos, porque também quando você está em São Paulo não dá para ir sozinho, fora de São Paulo também não. Mas assim, tudo foi um drive meu. Eu que fui atrás de tudo. Minha família não é esportista, então não tem um background no esporte. Por isso até que eu me formei. Pra mim, até eu tive que me aprovar como atleta. Porque na minha cabeça eu tinha que ter uma profissão, eu tinha que ser uma executiva, eu tinha que ter uma faculdade, eu tinha que trabalhar em São Paulo. A minha vida era... Eu achava que eu tinha que estar nesse quadrado, né? Você caiu no mountain bike com 26 anos e antes você teve alguma experiência com esporte? Esporte de aventura. Então, eu fazia corrida a pé. Aí o que rola, né? Desde criança eu quero ser atleta. Desde criança eu era moleca, eu queria brincar, eu queria andar descalça no sítio, brincar com os meus primos de skate, aprender a jogar futebol. Aí eu fui pro hipismo, eu fiz 4 anos de hipismo dos 10 aos 14 aqui em São Paulo. Pô, é meio insustentável, um esporte muito caro, minha família também, não, nada a ver, sabe?
Então, eu comecei a fazer corrida a pé, porque corrida a pé você não depende de ninguém, você vai sozinho, eu ia pro parque, corria e matava aquela sede de esporte. Mas eu via a revista e via na TV o pessoal correndo no meio do mato, e eu queria participar disso, eu queria natureza. Eu ia pro sítio da minha família e eu queria estar no meio do mato, assim, eu falava, como que eu exploro isso? Mas eu não sabia. Eu não tinha noção, porque ninguém fazia isso no meu redor. Aí eu fui descobrindo, então, tipo, através da corrida, eu descobri corrida de aventura. Aí eu descobri que se eu tivesse uma bicicleta, eu poderia fazer corrida de aventura. Então eu peguei a minha bicicleta velhinha que eu tinha e arrumei ela e comecei a usar ela. Aí eu vi que ela não era suficiente, eu precisava realmente de uma bike um pouco melhor. E aí eu juntei uma graninha lá, consegui comprar uma bike melhor. Eu precisava da ajuda do meu pai para comprar a bicicleta. E ele não se conformava que custava mais de R$4.000, era 4.200, acho. Entendi. Era uma bike Aro 26 de alumínio com disco. Ele achou que não valia tudo isso. Que absurdo. Uma bicicleta. Como que paga isso tudo? Você vai no supermercado e paga 600 numa bike? Ele não entendia. E aí, mas eu também não conseguia explicar para ele por que eu precisava dela. Eu também não tinha... Só tinha uma noção, assim, geral, que você precisa de uma coisa melhor pra conseguir aquele objetivo. Isso. E nada ia me parar, assim. Eu queria porque eu queria. E no meio do caminho, como você foi? Porque eu sei que o mountain bike tem várias modalidades. Você tem como explicar algumas delas pra gente e explicar como você foi parar na maratona, na outra maratona? Nessa época que meu pai falava pra que isso, né? E tipo, fazer corrida de aventura, assim, enfiar no mato, eu também não sabia quais eram as modalidades de mountain bike. Eu não sabia nem o que era uma trilha. E aliás, eu descobri depois que eu não sabia o que era uma trilha, porque eu achava que eu sabia o que era uma trilha. E aí, só pra deixar pra quem não sabe, porque tudo bem não saber, ninguém explica isso pra quem, principalmente pra quem mora em São Paulo. Uma trilha é um lugar que você não entra de carro, tem mato, você tá no meio do mato. E se você anda de bike na trilha, você precisa de algum recurso técnico para guiar a bicicleta nesse percurso, porque tem pedra, tem folha, tem raiz, às vezes tem um degrau. E é isso, assim, difícil você chegar lá e saber o que fazer se você não tem um processo de aprendizagem, né? Repertório técnico que mesmo. Que é difícil, hoje em São Paulo ainda não tem. Então, não sabia explicar isso pro meu pai. E hoje eu me deparo muito com essa questão, assim, contar para as pessoas o que é. Porque realmente não é óbvio. Basicamente assim, o mountain bike ele tem a modalidade de cross country. Dentro do cross country ela tem várias submodalidades. O olímpico, que é curta distância e é dentro de um circuito. Maratona, que é longa distância, que pode durar de 2 a 7, 8, 10 horas. E ultramaratona, que dura mais de 3 dias. Uma prova que a gente fala muito... que é uma prova de etapas, que são várias etapas. Então, cada dia, no caso, seria uma etapa. Outras modalidades do mountain bike que não são cross country é, por exemplo, downhill, que é de gravidade, descer, o enduro, que é parecido com o downhill, mas não é tão radical, é uma coisa intermediária. Você também sobe, o downhill você só desce a montanha. O enduro você pedala subindo a montanha, mas não cronometra a subida, só cronometra a descida. Enfim, e para cada modalidade tem uma bike específica. E dentro do cross country eu fui para maratona, porque desde o começo eu gostei da ideia de conhecer novos países, de conhecer lugares. Isso que sempre me atraiu no mountain bike. A bicicleta pra você, ela, quando você conta da bicicleta, parece que ela tem uma ligação muito forte com a emancipação sua e correr atrás das coisas que você descobriu sobre você, que você entendeu que você gostaria exatamente, né? Pra mim, o mountain bike foi a minha pós-graduação. Eu falo isso porque assim, eu me formei da faculdade, fui pro mundo, tava num trabalho bom, com uma boa possibilidade profissional, tal, já com muitos anos de experiência, mas eu tava mal, eu fiquei mal porque tava faltando coisa na minha vida. Eu parei tudo, dei um stop, porque eu realmente comecei a ir pra um lugar ruim, assim, de cabeça, tal. E quando eu recomecei, eu trouxe o esporte pra minha vida achando que ia ser um hobby, mas de repente ele tomou a proporção que tomou. E eu com 26 anos me tornei uma atleta profissional. Porque ele me ensinou tudo que eu não aprendi antes. Ele me ensinou a ter foco, a ter objetivo, me ensinou a ter agilidade, a olhar para onde eu quero ir e realmente ir para aquela direção. Mas também me ensinou a me conhecer, me apresentou a mim mesma. É o espelho que eu não tinha antes. Então, eu sou uma pessoa agressiva, mas eu posso usar isso a meu favor. Eu sou competitiva, eu posso usar isso a meu favor, mas eu também sou super sensível. Que legal, eu posso usar a minha agressividade, essa minha capacidade de ter impulso para me conhecer melhor. Ter umas viagens assim de autoconhecimento absurdas, e isso tudo me transforma numa pessoa com maior autoestima, com mais drive na vida. Eu sou uma pessoa mais feliz.
como um todo. Que genial. Né? Eu conheço de pessoas, eu conheço lugares e tudo se conecta e hoje eu vejo a minha vida fluir. E como você conseguiu fazer, porque você tem 2 carreiras profissionais, né? Não é que é tipo uma carreira profissional e um hobby, você tem 2 carreiras profissionais e você tem que fazer elas, tipo, casarem, né? Tipo, como tá sendo isso pra você? Foi muito difícil, tinha um trabalho como executiva de marketing de uma empresa aqui em São Paulo, da Caçula de Pneus, que me patrocina, e eu tinha que estar lá todo dia, bater ponto e com muita responsabilidade. Então eu tinha que adaptar muito meus treinos, eu não conseguia fazer blocos de treino adequadamente, assim, pelo menos a cada 3 semanas eu tinha uma queda de imunidade, ficava doente e precisava adaptar o treino, então eu ia muito no limite, muito estressada sempre, assim. Eu tava feliz com o que eu tava fazendo com a minha vida, mas eu não tava tendo uma rotina feliz, assim. Mas aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu recebi uma proposta aos 29 anos para me profissionalizar, né, para pertencer a uma equipe europeia, uma equipe mundial da Alemanha, que compete no circuito mundial, que é a Rose Bojami Field by Ultra Sports. Eles falaram assim, a gente gostou muito de você, a gente te viu na Brasil Ride, quando eu ganhei a Brasil Ride com a Raíza, a gente gostou muito da sua personalidade, da sua transparência, do seu jeito, a gente acha que é isso que o esporte precisa, a gente percebe que você ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Vamos conversar? Então, quando abriu essa porta, eu fiquei, uau, existe essa possibilidade ainda, né? Com 29 anos, quando muito atleta já está pensando no que vai fazer depois, né? Quando não for mais competitivo. E aí a gente conversou muito, chegou num denominador, né, possível, viabilizou eu aceitar a proposta. Aí minha vida mudou, da água pro vinho, assim. Eu fui conversar então na Caçula, conversei com a minha família, conversei com meu namorado, meu namorado é 100% envolvido nesse processo todo, ele também pedala. E a gente falou, acho que não tem como eu dizer não para essa oportunidade. Eu não vou dormir se eu não souber, porque independente do que acontecer, vamos supor que dá certo por um ano e depois não dá mais certo, esse um ano já é de uma riqueza de experiência que é tudo que eu preciso. Uma equipe profissional da Europa, né? Uma oportunidade mesmo. Como você sente a diferença entre sendo uma brasileira que vive no Brasil, treina no Brasil e é de uma equipe lá de fora? Você chegou a participar de um campeonato na Espanha, né? Isso. Um campeonato de mountain bike com a Nath. Como foi essa experiência pra você, sendo uma brasileira que treina aqui, que deu o seu jeito de, tipo, elas devem ter um nível de competição muito alto, muito forte também. Você consegue me dar um comparativo e falar um pouco sobre essa experiência? Sim. Bom, então a partir de janeiro eu me desliguei da Caçula como executiva de marketing e comecei uma nova caminhada como atleta profissional de mountain bike e também empresária. Aliás, até um mito de que todo ciclista profissional que tem equipe que vive só disso, e não é. Na verdade, a maioria dos ciclistas profissionais, dos mountain bikers, tem um projeto paralelo, não só compete, né? Tem que viabiliza e também pensando depois da competição, enfim. E pra mim não é diferente, agora eu inicio uma jornada numa empresa, tô abrindo uma empresa junto com meu namorado, a gente tem um projeto de sports marketing e de trazer mais mulheres pro esporte, que é o que mais me move, assim, eu gosto muito de compartilhar minha experiência. Quando eu fui lá pra fora, primeiro que a equipe já sabia, assim, bom, a Vivi, ela tem outro background, ela tem outra vivência, outras experiências no esporte. A gente vai ver o que a gente vai ter que ensinar pra ela. Então eles já sabiam, eles já me receberam de braços abertos pra me ensinar. E eu fui indo lá pra aprender. Né? E também sabendo que ser campeã brasileira de mountain bike e maratona não significa que eu tô pronta para ir lá enfrentar a campeã alemã, campeã suíça, campeã italiana de mountain bike e maratona. Talvez sim, mas é um outro mundo. Essas meninas nasceram no esporte lá, então tem que ir na humildade, ciente de que eu tenho potencial para desenvolver. Então eu fui para lá com esse sentimento, assim, vim para aprender, sei que eu tenho coisa boa para desenvolver. E a gente fez a Costa Blanca Bike Race juntas, eu e a Nath, na primeira semana que eu fui para Espanha com a equipe, e foi uma prova para ver os pontos principais que eu precisava desenvolver. E então a cada dia, foram 4 dias, depois de cada etapa a gente sentava, fazia uma análise e via, isso é meu ponto forte, isso é meu ponto fraco. Então, o que eu vou escolher dos pontos fracos para desenvolver no dia seguinte, o que eu vou deixar para depois? Por exemplo, Vivi, quando eu chegar em uma subida técnica que é difícil, tipo um degrau de pedras, ou você tem que se comprometer em subir aquele negócio, ou você tem que descer da bike antes. Se você tenta, você não tá com certeza que você vai conseguir, mas você também para no meio, primeiro, você pode se machucar, segundo, você perde muito mais tempo para descer da bike, e terceiro,
você pode quebrar o seu equipamento. Você tem que tomar a decisão antes. E aí, no dia seguinte, foi uma coisa que eu já consegui botar em prática. Quando eu tentava subir, eu ia e conseguia, ou eu parava antes para não me machucar. Você já fazia o desmonte? Já fazia o desmonte e já subia com a bike. Então, o atleta profissional, ele trabalha esses detalhes o tempo todo, né? E às vezes, quando você tá distante do mundo dos atletas profissionais, igual eu tava antes, você fala, os caras nem pensam nisso, eu sou amadora demais, eu não sei. E na verdade não, na verdade cada detalhe desses precisa ser trabalhado por todos, né? Mas no Brasil, como a gente ainda está distante do esporte do alto nível, tem muitos atletas muito bons, mas o esporte está crescendo muito rápido. Mas não então tá tem muita gente. De eficiência super alta. Eu acho que está num ponto que assim, ainda não está passando de pai para filho conhecimento, está passando de amigo para amigo. E esse boca a boca demora para chegar nos grupos que estão se desenvolvendo nas cidades. Então tem muitos grupos se desenvolvendo, crescendo muito rápido no Brasil todo. E não são todos os grupos que têm um contato com um atleta que já tem tanta experiência para repassar. Sim, porque essas questões tipo de conhecimento mesmo, elas devem fazer uma puta diferença. Faz muito. E é assim, importante você estar antenado no Google, no YouTube, ver vídeo e tal. Mas tem muito conteúdo ainda que é em inglês. E no Brasil muita gente não fala inglês. A maioria, né, não fala inglês. Aliás, eu diria que assim, o único motivo de ter dado certo tudo que tá dando certo pra mim é porque eu domino inglês. Então faz toda a diferença, assim. E se pra mim foi difícil me desenvolver como atleta, encontrar informações e tal, imagina pra quem não fala inglês. Uma das coisas que eu gosto de fazer é tentar compartilhar essas experiências o máximo possível. Por isso que é tão legal estar falando aqui pra você, porque com certeza esse vídeo vai chegar em muita gente que nunca ouviu alguém falar assim, um atleta profissional falando. Assim. É muito importante você trabalhar detalhes da sua pedalada, subir uma guia sem bater de frente com a roda. Coisas que fazem toda a diferença, porque às vezes você quebra a roda, você se machuca, você cai, você quebra a mão. Quebra o equipo. Dado que a gente já vem notando que a trajetória do ciclismo feminino e de várias outras áreas do esporte feminino aqui no Brasil, ele está num crescente, né? A gente está vendo que existe uma demanda, esse público está sendo olhado cada vez mais de perto. E você falou um pouco sobre a sua trajetória dentro disso tudo. Como você enxerga o cenário do mountain bike feminino no Brasil e qual é a mensagem que você deixa para trazer cada vez mais mulheres mesmo para o mountain bike? Porque é um espaço a ser ocupado mesmo, é um espaço a ser discutido. Sim, eu acho que o Brasil está sendo notado. Isso é muito legal, não só por mim, não só eu ter entrado na Rose, ter tido esse feedback fantástico deles de que estão muito contentes com a minha participação na equipe, que eu realmente tenho muito potencial a desenvolver e a gente está trabalhando isso em conjunto, junto com a minha treinadora, Adriana Nascimento, junto com toda a equipe multidisciplinar que eu tenho, que é de altíssimo nível. Eu faço treinamento de fisioterapia e treinamento de fortalecimento e prevenção de lesões com Carlos Roberto Mó, aqui em São Paulo. Ele é um fisioterapeuta que também é ciclista. Não adianta só pedalar, tem que ter um fortalecimento, uma preocupação com o cuidado do corpo, prevenção de lesões. Tenho certeza que eu já deixei de me machucar por fazer musculação de membros superiores. Core, assim, e braço. Eu tomei um tombo semana retrasada que se eu não tivesse fortinha, eu ia ter me esfolado, mas não deslocou nada, não aconteceu nada, eu fiquei intacta porque os músculos protegeram. Então, esse trabalho é fundamental. A minha nutricionista, Patrícia Bertolucci, faz um trabalho fantástico e está completamente conectada com o que acontece fora do Brasil, com as novidades do mundo, com as pesquisas que saem, com os alimentos, com substâncias, por exemplo, a curcuma. Eles estão usando muito a curcuma na Europa. A Patê já me mandava tomar a tal da curcuma. Então, assim, eu consegui montar uma equipe multidisciplinar. O Dr. Gustavo Maglioca, meu médico, que também é médico da Seleção Brasileira de Natação. Eu consegui trazer para mim profissionais que são os melhores profissionais que eu poderia ter para me prepararem para ir para a Europa, para ir para fora. E eu vou para lá e eles falam, caramba, você está realmente muito bem preparada para isso tudo. E então no Brasil a gente tem acesso. A gente tem todas as ferramentas, a gente tem atletas de altíssimo nível para repassar conhecimento, a Raíza Golão, o Ricardo Pichaide, o Rubinho, tem aí um trabalho que a Specialized BR está desenvolvendo com atletas de base, júnior e sub-23.
Temos atletas já experientes como a Roberta Stoppa, a Adriana Nascimento, que tem essa experiência, né? O Henrique Avancini correndo o circuito mundial aí há alguns anos já. O que falta agora, eu acho, é a gente se comunicar melhor, conseguir distribuir a informação e levar isso para quem está começando, que, no meu ponto de vista, são esses grupos locais. Esse fim de semana agora eu vou para Rio Preto dar uma palestra para a turma de lá, que tem um grupo muito forte lá pedalando, é muita gente. Então, o que é? Eu quero ir lá falar o que é o mountain bike, os essenciais do mountain bike, trazer o máximo de informações possíveis globais para esse grupo local e tentar ajudar a dissipar a essência do mountain bike, que é, né, que é o mountain bike para mim, é a diversão em cima da bicicleta, com segurança. Não é você subir na bicicleta e competir com o outro para ver quem é mais forte. A gente estava brincando com a Nath ontem, a gente fez uma trilha ontem lá em Campos do Jordão no Zoom Bike Park com amigos. Aí ela tava descendo, a gente tava fazendo uma descidona lá e ela fechou o nosso amigo tentando fazer uma curva por uma outra linha e tal. Mas ela não tava querendo ganhar dele, era uma brincadeira, igual criança brincando de quem chega ali primeiro, sabe? E é muito diferente do que às vezes a gente vê na ciclovia. Sim. Né? Aquela competiçãozinha, tipo, ainda mais quando a gente é mulher. O ganhador do treino. O ganhador do treino. Não, e quando você tá andando sozinha na ciclovia e você tá fazendo um tiro, e você, sem querer você passa um homem, mas sem querer você fere o ego dele. E ele precisa te atacar, né? Então é o oposto disso. O mountain bike, a essência dele é a diversão, é você estar com os amigos, você poder trazer a sua criança interior num trabalho de responsabilidade, porque a bicicleta requer responsabilidade. Poxa, que bacana. Então acho que pra mim é isso. Quanto mais eu puder instigar as mulheres a virem pro esporte, eu vou, porque é um esporte que nos emancipa. Acho que você pode falar isso muito bem, né? Independente de mountain bike, ciclismo, qual vertente que for, eu acho que é um esporte que te traz o poder de decidir o seu caminho. E eu acho que qualquer pessoa que tá no esporte, no mountain bike, e não tá nesse espírito, tá perdendo uma oportunidade de ser uma pessoa mais feliz. Mesmo quando você compete. Eu acho que mesmo na competição, mesmo no nível mais elevado do mountain bike, que é o cross country olímpico, que é o circuito, que é a corrida em circuito de curta distância, que é a modalidade olímpica, que a Raíza Lula é campeã brasileira nessa modalidade. Mesmo quando você fala no XCO, é um negócio super difícil, super disputado, é uma modalidade muito intensa, mas mesmo essa modalidade, a essência dela tem o lance do prazer, da diversão, da camaradagem. Pra mim agora, o desafio é eu me tornar uma atleta mais completa. Eu quero aprender a fazer o XCO também, fazer curta distância também. Então, no final de semana retrasada, até eu participei de uma prova no Brasil que vieram atletas do mundo inteiro, que foi lá em Araxá. Ah, eu vi essa prova. Então, uma prova super importante, foi muito legal. E eu fiquei em 13º na colocação geral. Você fala, pô, vi 13º, né? Mas pra mim foi um baita resultado, assim. Eu me desenvolvi. É muito difícil pra mim essa modalidade. Tinha bastante atleta olímpica vindo Tinha, também, né? A Maia tava lá, ela ganhou a polonesa, fantástica, uma atleta profissionalíssima. Ela é um exemplo de profissional, assim. E ela não é só uma atleta de mountain bike, ela também tem uma empresa que faz roupa, ela também tem um evento de mountain bike. Então você vê até o mais top tem isso. Mas eu tava com atletas que são focadas nessa modalidade e eu pude estar lá e marcar presença, assim. Pra mim foi um final de semana que eu saí da minha zona de conforto total, foi muito estressante pra mim, eu ainda tô, tipo, recuperando minha cabeça disso, mas é mais um passo pra me tornar uma atleta mais completa e poder cada vez mais trazer mais, poder também compartilhar mais experiências com as pessoas, né? Que é o que me move. Pra mim não basta só competir, precisa também compartilhar. Muito obrigada por você ter vindo, pra gente é muito importante ver também, porque você veio pra me desmistificar mesmo também o que é o ciclista profissional, que é muita coisa, pra além de desmistificar o que é o atleta profissional, porque a gente vê pouco disso, a gente não vê carne e osso, mas lá longe que a gente tem isso. Mas também para mostrar pra gente que existe uma caminhada dentro disso e a gente fica muito feliz, porque mostra que tem bastante mulher fazendo um puta trabalho. Se eu já dei uma olhada no seu blog, quem quiser seguir o blog da Viviane Faveri, é Viviane Faveri, como se escreve mesmo, .com.br, né? Vou lançar um site logo em breve, também o blog vai estar mais atualizado, enfim. Eu adoro escrever.
E também tem as minhas redes sociais, o Facebook. Eu falo, por falta de tempo de escrever os textos que eu escrevi antes, eu comecei a postar muita coisa nas minhas redes sociais para tentar aproximar as pessoas justamente dessa vida que eu tô levando. Então, eu faço posts com frequência no Facebook, videozinhos. No Instagram, né? E no Insta também. Então, os dois são Viviane Faveri, @Viviane Faveri e /Viviane Faveri no Face. Acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para compartilhar. Bacana, Vivi. Então sigam ela no Instagram, no Facebook, vale super a pena. Eu dei uma olhada nos relatos dela, do tipo, anima bastante se você tem vontade de começar no mountain bike. E se você curtiu o vídeo, dá aquela curtida, e se você está gostando das entrevistas, dos tutoriais e de tudo que a gente anda pesquisando aqui, é só se inscrever no nosso canal, tá ok? Para o público em geral entender mais ou menos o que é o ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada, ele requer uma bike leve, ágil, aerodinâmica, para você basicamente ir rápido.